Antes de começar as videoaulas, eu vou mostrar para vocês os pincéis que eu utilizo e explicar um pouquinho cada função dele. É importante dizer que pincel são utensílios, ferramentas que tu consegue dar diversas finalidades para ele. Então assim, tudo que eu falar aqui para vocês é da forma que eu utilizo, não necessariamente é a forma que tu precisa utilizar. O pincel tem que facilitar a tua vida, ele não pode dificultar. Existem duas formas de pincel, os pincéis com cerdas sintéticas, que são cerdas artificiais, portanto não têm origem animal, e as de cerdas naturais, que têm origem animal ou humana. Alguns pincéis têm cabelo humano, pelo humano, isso é bem raro, mas existem marcas que fazem com cabelo humano, mas a maioria dos pincéis de cerdas naturais, eles são de pelo de animal. Eu vou começar a mostrar para vocês os pincéis que eu utilizo no rosto, não tem regra, dependendo da maquiagem ou na correria, eu vou inventando funções para cada pincel, mas de maneira geral tem os pincéis que vai me dar um determinado resultado que eu tô procurando. Então eu vou começar falando sobre pincéis para passar hidratante, que normalmente é a primeira parte da maquiagem, né? Eu gosto muito de utilizar pincel kabuki. Esse pincel kabuki ele tem cerda sintética e isso é bom quando tu vai utilizar produto líquido. É mais fácil de limpar e ele não vai estragar com facilidade. Pincel com produto líquido, tanto utilizando base, primer, hidratante, sombra cremosa, tu precisa limpar sempre depois que tu já utilizou. Por exemplo, eu passei o sábado inteiro atendendo, quando acabou o sábado tu precisa lavar, porque senão vai criar bactérias, pode criar até fungo. Então o pincel de cerda sintética e que tu utiliza para acabamento mais líquido, é fundamental que tu tenha um cuidado maior na hora de lavar. Eu normalmente utilizo o pincel kabuki, o kabuki são esses que tem corte reto e eles são pequenininhos, ou tem outros que são maiores, mas tu pode passar também com o pincel língua de gato. Esse aqui eu sequei errado e ele ficou um pouquinho torto, mas esse pincel também é ótimo para aplicar produtos em creme. Esses dois tu consegue aplicar, hidratante consegue aplicar, primer consegue aplicar, base, vai depender do acabamento que tu quer na tua maquiagem. Eu tenho facilidade de aplicar com os dois, mas dependendo eu utilizo também um pincel que tem um corte mais diferente, esse corte em V. Ele é um pincel ótimo para aplicar hidratante abaixo dos olhos, porque esse acabamento em V, ele encaixa perfeitamente na parte de baixo dos olhos. E ainda falando de preparação de pele, agora vamos falar da base, os pincéis que eu utilizo para aplicar base. Basicamente, tu pode utilizar um pincel Duo Fiber. O que significa isso? São pincéis que têm duas fibras, pode ser com cerda sintética ou pode ser com cerda natural. Vai depender de qual marca tu vai comprar. Esse aqui, ele é um pincel grande, ele é um pincel que vai abranger maior parte do rosto. Esse que é o legal. Quanto maior o pincel, mais rápido tu vai ter um resultado. Então, se eu for aplicar uma base com um pincel muito grande, eu vou aplicar essa base em maior quantidade, em maior área do meu rosto. Mas quando eu quero algo mais minucioso, eu sempre aplico com um pincel pequeno. Mas vai depender do tempo que eu tenho para fazer aquela maquiagem e do resultado que eu espero. Então, esse é o pincel Duo Fiber. É um pincel que normalmente te dá uma cobertura mais leve, porque ele não tem muitas cerdas. Ele tem essas duas texturas que fazem com que a base ela dilua melhor na pele e deixa um acabamento super natural. E outro pincel que eu gosto muito de aplicar base é esse kabuki, que ele tem um corte diferente também, um corte em V, mas pode ser o kabuki em corte reto, tá? Quando o pincel ele tem muita cerda, ele é denso pela quantidade de cerdas que ele tem, vai te dar uma maior cobertura. Então, se tu quer aquela pele com reboco, se tu quer uma cobertura super alta na pele da tua cliente, é com esse pincel que tu vai aplicar que vai te dar o melhor resultado. Mas sempre que eu aplico base com pincel, eu gosto de dar acabamento com uma esponja. Por exemplo, uma esponja assim. Pode ser de qualquer marca, mas o importante é que ela seja molinha, que tu consiga apertar sem ter dificuldade, porque assim tu consegue provar a qualidade da tua esponja e não vai machucar o rosto da tua cliente. De maneira geral, eu sempre gosto de dar acabamento com essas esponjinhas. Uma dica importante para utilizar a esponja é tu sempre utilizar ela úmida. O que eu faço? Além de manter ela sempre higienizada e limpa, um dia antes do meu atendimento, eu molho ela e deixo ela secar naturalmente. Assim ela vai ficar úmida, não vai ficar encharcada, mas também não vai ficar seca. Quando a esponja tá seca, dependendo da qualidade dela,
pode sugar a base. Isso não é interessante porque desperdiça produto. Então, quando ela tá úmida, ela não vai sugar e vai dar um acabamento mais bonito. Às vezes, os pincéis deixam a pele riscada. Isso é normal, não precisa te desesperar, tá? Por isso que eu gosto muito de utilizar uma esponja para dar acabamento, dar batidinhas bem suaves, que vai ficar lindo. Agora na parte do pó, aí sim que eu não tenho regras, eu utilizo dependendo do tamanho do rosto da cliente. Se a cliente tem um rosto muito pequeno, eu não vou utilizar um pincel grande. Agora, se ela já tem um rosto maior, eu consigo utilizar um pincel maior. Normalmente a gente utiliza pincéis fofinhos assim, que eles têm bastante cerdas e tu vai conseguir aplicar o pó sem deixar excesso. Mas tu também pode aplicar com um pincel comprido e que tenha menos cerdas. Esse tipo de pincel eu gosto de passar pó abaixo dos olhos porque ele fica mais concentrado. Ambos os pincéis têm cerdas sintéticas. Para passar pó eu gosto da cerda sintética porque ele deixa um acabamento mais bonito, mas tem um pincel em especial que eu gosto muito e ele tem cerdas naturais. É como se fosse esse pincel que eu acabei de te mostrar para aplicar na parte de baixo dos olhos, mas como ele tem a cerda sintética, ele é mais denso e mais preciso. E como esse tem cerdas naturais, ele é mais aberto, ele é um pincel mais leve, então ele não aplica muita quantidade de pó. Ele é ideal para fazer acabamento. Quando tu vai fazer o baking, que é aquele excesso de pó abaixo dos olhos, esse pó é perfeito para varrer. Esse é perfeito para aplicar o pó e esse é perfeito para varrer o pó aplicado. Eu peguei dois pincéis aleatórios para te mostrar que tu consegue utilizá-los para qualquer coisa, principalmente para passar pó. Esse é um pincel que ele é achatado e ele tem bastante cerda. Eu adoro passar pó em rosto pequeno com ele, porque eu não preciso pegar muito produto e eu consigo selar a pele dela sem estar com um pincel muito grande. E da mesma forma, esse aqui. A diferença dos dois, além dele tem a cerda maior, esse aqui tem a cerda sintética e esse tem a cerda natural. Mas esse pincel aqui tem mais quantidade de cerdas, então ele vai depositar mais produto mesmo tendo a cerda natural. E esse vai aplicar menos produto porque ele tem menos cerdas, apesar dele ter cerda sintética. Outra função que eu dou para ambos é aplicar contorno. Eu gosto de aplicar contorno com um pincel pequeno, mas quando a cliente tem um rosto muito grande, eu gosto de aplicar com esses dois pincéis. Aí tu vê, né? Eu consigo utilizar os mesmos pincéis para duas coisas, então tu não precisa ter muita quantidade de pincel. O ideal é que tu tenha um antisséptico ou algum produto que faça essa limpeza para tu sempre limpar o pincel entre uma cliente e outra. Isso é importantíssimo para não contaminar e para não prejudicar a tua próxima cliente. E ainda falando de pincéis para contorno, eu gosto de utilizar, como eu falei para vocês, pincéis pequenos. Esses dois são meus favoritos, os dois têm cerdas naturais. Esse tem menos cerda, então quando eu vou utilizar um produto muito pigmentado, essa é a minha escolha. Agora, quando o produto não tem muita pigmentação, eu utilizo esse porque ele tem mais cerdas e ele concentra mais o produto. Esses três pincéis eu utilizo para aplicar blush. São três pincéis distintos, mas é mais uma prova que tu pode utilizar os teus pincéis da forma que tu mais gosta. Esse aqui, ele é o pincel padrão para aplicar blush. Ele tem um corte na diagonal e ele é tipo um pincel de pó. A única diferença é, de fato, esse corte na diagonal. Então, ele tem bastante cerda. Ele é de cerda sintética também, então aplica maior quantidade de produto. E ele é muito bom para aplicar blush em rosto maior. Por isso que eu gosto de aplicar blush com pincel menor, porque eu consigo ter mais controle sobre o produto e eu consigo fazer com que o produto fique mais delicado, mais esfumado. Às vezes eu utilizo os dois pincéis, o menor e o maior, dependendo de como tá minha maquiagem, do meu tempo também fazendo aquela maquiagem, mas de uma maneira geral eu utilizo a maioria das vezes o pincel menor. E a última parte na preparação de pele é o iluminador, e eu também utilizo esses três pincéis para aplicar o iluminador. Esse é o mesmo pincel para aplicar blush, então ele é super versátil. Eu gosto muito de aplicar também com esse pincel que é vassourinha. Ele aplica o iluminador de uma forma mais suave, então em pele madura, em pele onde eu quero que o iluminador seja só um extra e não o principal, eu gosto de aplicar com ele. E quando eu quero aquele iluminador bem pá, bem poderoso e que fique bem estourado, eu pego um pincel menor ainda, porque eu consigo ter mais precisão na hora de aplicar o produto.
Nos olhos, os pincéis principais, na verdade, o pincel principal que tu tem que ter vários, de diversos tamanhos, de diversas cerdas, são pincéis de esfumar. O pincel de esfumar é esse, ele tem várias variações, tá? Vários tamanhos. É um pincel que vai fazer com que tua sombra fique esfumada, de fato é isso. Então ele tem diversas marcas, pode ser cerda sintética, por exemplo, esse verdinho, ou cerdas naturais também. Eu gosto muito de utilizar pincel de cerda sintética para sombra cremosa ou para fazer aquela base no corretivo, sabe? Vocês ainda não sabem, mas nas videoaulas eu vou mostrar para vocês que eu utilizo corretivo como fixador de sombra. Então eu aplico normalmente com esse pincel ou com o pincel língua de gato, como eu já mostrei anteriormente. E de maneira geral, esse é o pincel que tu mais precisa se preocupar, porque tu precisa entender o formato que tu quer para cada tipo de olho, ou seja, quando um olho é pequeno, o pincel de cerdas naturais, que são os pincéis que mais esfumam, e de esfumar ele tem que ser pequeno. Agora, quando o olho é maior, tu pode pegar um pincel de esfumar também um pouquinho maior. Eu tenho aqui vários, por exemplo, esse é o maior que eu tenho e eu gosto muito de utilizar ele para dar acabamento no esfumado. Ou seja, eu começo o esfumado com um pincel pequeno e vou aumentando. Quanto mais clara for a sombra, maior é o pincel. E quanto mais escura for a sombra, menor é o pincel. Por quê? Normalmente quando eu utilizo sombra escura é para dar alguns detalhes. Então, quanto menor o pincel, mais detalhada vai ficar a tua maquiagem. Esses três são bons exemplos de pincéis pequenos e de esfumar. Esse aqui é o menor que eu tenho, ele é um pincel compridinho e ele tem cerda natural e ele vai fazer com que a sombra embaixo dos olhos fique esfumada, porque não é só o acabamento de cima, a sombra de cima que tu tem que esfumar, é abaixo dos olhos também. Esse aqui é ótimo também porque é um pouco mais comprido, então tu vai conseguir utilizá-lo para fazer um degradê na parte inferior dos olhos com uma sombra mais clara, e esse aqui também. Eu gosto de utilizar esse aqui para fazer detalhes. Por exemplo, eu vou fazer um delineado esfumado. Eu utilizo um pincel assim, desse tamanho, só para vocês conseguirem entender, para fazer o cantinho externo pretinho. Esses três aqui são pincéis lápis. Eu também consigo utilizá-los para fazer detalhes na maquiagem, iluminar o cantinho interno, iluminar embaixo da sobrancelha, depende da maquiagem que eu tô fazendo e do olho da minha cliente também. E esse aqui, que é um pouco maior, ele não deixa de ser um pincel lápis, mas ele é maior. Eu gosto de utilizar ele para fazer a misturinha de glitter com a cola de glitter. Na aula que eu ensino vocês a fazer uma aplicação de glitter na maquiagem, eu tô utilizando esse pincel ou um outro que seja bem parecido. Eu gosto dele porque ele é um pincel pequeno, de esfumar, e ele é um pincel para detalhes, né? Então ele é um pincel lápis muito bom. Mas esses dois que são menores ainda, eu gosto muito de fazer pequenos acabamentos na maquiagem. E é fundamental tu ter pincel pequeno também, porque maquiagem é acabamento. Esses pincéis aqui são pincéis de aplicar sombra. No meu caso, eu gosto de aplicar pigmento, vocês sabem, quer dizer, vocês vão descobrir ainda. Eu gosto muito de utilizar pigmento na maquiagem, principalmente porque eles são produtos fáceis de aplicar e que dão um acabamento muito bonito, e eu sempre utilizo com pincel assim. São pincéis mais chanfradinhos, e ele tem uma boa espessura, então ele aplica o produto de forma uniforme e uma forma mais rápida também, porque ele não é um pincel pequeno. E é importante que ele seja de esfumar, ou seja, que tenha bastante cerda no pincel. Esse é o pincel que tem menos cerdas que tu vai ver, porque ele é um pincel para fazer delineado. Eu gosto de utilizar pincel assim. Esses pincéis são de aviamento, pintura, pode ser de pintura para unha também. Ele é ideal para fazer esse acabamento porque ele é super fino, então na hora de delinear os olhos é como se tu estivesse desenhando mesmo. Então, quanto menor o pincel para fazer o delineado, para mim eu tenho mais facilidade. Para corrigir a sobrancelha, eu gosto muito de utilizar pincel chanfrado, porque ele tem esse corte na diagonal e para fazer a sobrancelha ele tem a anatomia perfeita, que eu consigo encaixar, fazer o desenho perfeito da sobrancelha. Esse eu acredito que é o pincel mais universal para fazer esse tipo de correção e ele é o melhor pincel mesmo. Ainda para fazer a sobrancelha vocês encontram esses pincéis dupla face, que tu tem aqui um pincel chanfrado e aqui em cima uma escovinha. A escovinha é fundamental para quando tu pega uma cliente que tem bastante pelinho, tipo o meu, para tu conseguir pentear. Normalmente, quando a cliente tem pouco pelo na sobrancelha, tu não vai utilizar
esse tipo de pincel, mas vai utilizar esse. Então, se tu encontrar pincéis 2 em 1, ele é fundamental e ele é muito bom também. E como na preparação de pele, nós também temos pincel e língua de gato para fazer a base dos olhos. Para fazer o recorte da sobrancelha, para fazer talvez uma iluminação abaixo da sobrancelha, quando eu preciso de um pincel bem pequeno e bem fino para fazer algum detalhe, é esse pincel que eu utilizo. Esse sim é o pincel que tu precisa comprar por primeiro, além do pincel de esfumar para fazer os olhos, porque esse é um pincel fundamental, principalmente para fazer o recorte da sobrancelha. E por fim, mas não menos importante, é o pincel de boca. Ele é um pincel pequeno também. É como se ele fosse um língua de gato bem pequenininho. Eu gosto muito de aplicar batom com esse tipo de pincel. Tem gente que aplica com menor, tem gente que aplica com um pouco maior, mas esse é que eu mais consegui me adaptar. Eu tenho um pincel maior para quando a boca é muito grande e tenho um pincel bem pequenininho para quando a boca é pequena. É claro que eu tenho vários pincéis que eu não mostrei aqui para vocês, mas eu acredito que eu expliquei os principais e que com essas informações, enquanto tu tá vendo as videoaulas, tu vai conseguir identificar o porquê que eu utilizei cada pincel. Não importa a marca, não importa o valor que tu vai pagar neles, mas o que importa é a qualidade deles e assim aos pouquinhos tu vai conseguindo construir o teu acervo de maquiagem. Tu não precisa se inspirar ou copiar exatamente o pincel que a tua maquiadora favorita tá utilizando, mas tu vai conseguindo adaptar a dica que ela te deu ou a explicação que ela te deu para a tua atualidade e para os pincéis que tu tem em casa.